sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta sexta-feira. Sextou, miserável! Como sempre, com muitas informações. Então já chega, ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal? Já se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal no Instagram. Beleza? Dito isso, vamos agora para as informações. Antes, lembrando que amanhã tem The Champions. Ainda bem que eu não sou assoviador, senão passava fome. Vai fazer tua fezinha? Faça lá na 1xBet. Ela voltou com tudo. Você pode ganhar até 3 mil reais de bônus no seu primeiro depósito, usando a palavra promocional Futebolaco com temudo e CO no final, porque eles dobram seu primeiro depósito. Além de apostar com segurança e tranquilidade na maior do mundo, vocês ajudam demais aqui no meu trabalho, porque esse parceiro comercial é fundamental para o nosso canal continuar no ar. Se você é um fã do Dieguinho, gosta do canal Futebolaço, me dá essa moral, faça a tua fezinha lá pela 1xBet, mas tem que ser no link aqui do primeiro comentário fixado, para que eles saibam que vocês estão vindo aqui do canal, beleza? Posso contar com vocês? 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Dito isso, vamos agora para a entrevista coletiva. Vou dividir ela em dois momentos. Nesse vídeo, a gente vai falar só sobre o Pedro Martins, que é o comandante da nau vascaína, pelo menos aí no que tange ao departamento de futebol, é a figura máxima. E a gente precisa entender como fica o Vasco agora com a saída da 777 e a chegada do Pedrinho. E o Pedro Martins me agradou demais pela transparência e por esclarecer e ser sincero com o torcedor. Você fica empolgado com o que ele fala? Não. Mas pelo menos, diferente do que o Lúcio Barbosa fez no começo do ano, quando ele demite o Paulo Brax, na verdade final do ano passado, e logo depois o Vasco anuncia a chegada do Alexandre Matos, que ele diz que chegarão jogadores do tamanho do Vasco, o Pedro Martins traz a realidade para o torcedor, inclusive acredito eu muito disso, com base nas conversas que ele teve com o Pedrinho. A situação financeira do Vasco com a saída de um dono contratando a SAF, e controlando a SAF e tendo condição de fazer investimentos, dá uma apertada. É um modo meio associativo, se é que assim a gente pode dizer, tá bom? Então, primeiro, vamos aqui aos primeiros pontos importantes que eu brifei. Ele explica como foi essa chegada ao Vasco, bem no olho do furacão. O Vasco tomou uma goleada de 4-0 para o Criciúma. Tem a saída do Emiliano Dias, do Ramon Dias, da forma como foi, né? A principal torcida organizada do Vasco, a Força Jovem, e as demais vão ao centro de treinamento cobrar os jogadores. Ele meio que foi apresentado para a torcida do Vasco naquela live da Força Jovem, teve toda aquela situação, como é que inclusive ele toma a decisão de contratar o Álvaro Pacheco. Então, vocês vão ouvir o Pedro Martins falando como foram esses primeiros dias de Vasco da Gama. Ele aproveita também e fala como tem sido essa conversa com o Pedrinho e o Lúcio Barbosa. Ele vai falar desse primeiro approach e vai fazer questão de rasgar elogios ao Pedrinho. Vocês vão entender o porquê. Ao invés de chegar metendo o pé na porta, o Pedrinho chegou com tranquilidade, dando segurança para todo mundo. Ó, não vou demitir ninguém, fiquem tranquilos, vou chegar devagar, a gente quer ajudar, não está aqui para atrapalhar ninguém. Ele foi muito elogiado por isso. Ele explica também por que trocou o Cruzeiro pelo Vasco da Gama e uma situação também importante. O que o torcedor pode esperar do Vasco nesse campeonato brasileiro? Com vocês, as primeiras palavras de Pedro Martins sobre o comando do Vasco da Gama. A minha conversa com o Vasco, ela vem antes desse resultado, né? Eu tinha conversado com os tomadores de decisão ali para acertar minha vinda para o clube. Estava muito contente, muito motivado aí com a oportunidade de vir para o Vasco. E, de fato, o resultado ele foi algo que não estava sendo projetado para aquele momento, né? A minha vinda para o Vasco estaria no início da outra semana. E eu acabei antecipando a vinda justamente para que eu pudesse contribuir com a compreensão ali do
que era o momento, né, o momento de dificuldade do clube, e também já para iniciar a busca do novo treinador. E esses primeiros dias de Vasco foram dias em que eu tomei muito cuidado para entender, primeiro, as pessoas lá dentro. Então, eu conversei com muita gente, com diversos setores, com vários jogadores. Entender, primeiro, o ambiente que estava ali dentro do clube. E, segundo, entender que tipo de líder o clube precisava, né? Que tipo de liderança, que perfil de jogo que a gente queria implementar ali. Então, foram dias intensos. E eu diria intensos porque eram necessários para entender o Vasco. Não entender a história, porque a história a gente já conhece, a história vitoriosa do Vasco, mas entender o momento. E a partir dali a gente sai com um diagnóstico que foi feito pela minha liderança, mas como resultado do que a instituição sentia, do que o clube sentia, do que as pessoas que fazem parte do dia a dia do Vasco sentiam, né? E culminou com um perfil desejado. E aí a gente vai atrás de nomes e conversa e troca de ideias até chegar no nome do Vasco, o nome do Álvaro para o Vasco. Mas principalmente porque a gente queria uma forma de jogar bem claro, que representasse a identidade do Vasco, e um perfil de liderança certo, né? Eu posso dizer que a gente está muito feliz com o fato do Álvaro ter aceitado o desafio e por ele se encaixar muito bem em tudo isso que foi desenhado como necessidade para o Vasco, não só para o momento, mas também pensando no futuro do clube. Desde a mudança, né, da decisão judicial, o Pedrinho ele foi muito cuidadoso, né, em fazer algumas ligações e ligações importantes. Ele fez uma ligação para o Lúcio, né, primeiro para alinhar os detalhes e construir essa entrada dele no aspecto operacional também, para entender como o clube está funcionando. E ele me liga para fazer também uma conversa no mesmo nível, de querer entender como está o planejamento, o que a gente estava pensando, quais os movimentos. E ele está muito preocupado com o ambiente dentro do CT, como o CT está sendo impactado por isso. E todas as conversas foram muito positivas, porque a gente está todo mundo pensando no bem do Vasco, no fortalecimento da instituição e principalmente em proteger esse ambiente do CT, que ele é tão bem cuidado e ele é tão importante para que o resultado apareça, né? Então eu tenho visto com muito otimismo assim, a entrada dele. Ela não foi uma entrada abrupta, muito pelo contrário, foi muito suave, muito tranquila e pacífica, né? Todas as conversas foram conversas não de mudança de planejamento, de continuidade, entendimento e de fortalecimento de tudo que está sendo feito. A conversa comigo, a conversa com o Álvaro, a conversa com os atletas que aconteceu hoje, todas dando muita confiança. E desde então a gente vem trocando muita ideia, eu venho passando muito o que está acontecendo e eu tenho visto muita sinergia, tanto no pensamento dele quanto no do Lúcio, que é a pessoa que hoje faz a gestão do dia a dia e a gestão das rotinas, quanto com o que a gente já vinha planejando e construindo para o departamento de futebol. Então, se dá para resumir em uma frase, eu acho que a gente está muito unido e trabalhando em prol do fortalecimento do Vasco. Na minha carreira profissional, eu sempre entendi que, sempre me enxerguei como uma pessoa para desenvolver projetos, né? Sempre entendi que eu prefiro ter poucos clubes na minha carreira, mas trabalhos bem desenvolvidos do que muitos clubes. E eu estava terminando um período ali de 2 anos e meio dentro do Cruzeiro, um período intenso, de uma reconstrução complexa e com um orçamento baixo, né? Então, diferentemente de outros clubes, o Cruzeiro optou por se organizar e trabalhar com as receitas que a própria marca, o próprio clube gerava. Eu entendi que eu estava chegando no final de um ciclo, né? E quando eu recebi a ligação do Vasco, eu entendi que poderia ser um próximo passo interessante. Primeiro porque eu nunca tinha trabalhado no Rio de Janeiro, no mercado do Rio de Janeiro, e pela força e a potência da marca do Vasco. E o pedido de se desenvolver um projeto desportivo me chamaram a atenção. Então, achei que faria sentido esse movimento de carreira, e justamente porque eles queriam alguém com capacidade de não só olhar para o mercado de transferências, que normalmente é o que as pessoas pensam que o diretor de futebol tem como principal atribuição, mas olhar também para as categorias de base, para o futebol feminino, para a estruturação de um departamento de futebol que facilitasse o crescimento do Vasco também para os próximos anos.
Então não era só pensar no imediato, e sim também no longo prazo. E quando essa proposta foi feita, eu gostei, e para mim foi um movimento que fez sentido. Eu acredito que, por tudo que vem sendo feito, né, no trabalho de reconstrução que já foi feito pelo Vasco, tanto vindo da Série B, passando por um primeiro ano de Série A, que é sempre difícil o primeiro ano de Série A, é natural que esse ano o clube já comece a pensar para a volta ao cenário internacional. Né? Não conseguimos precisar qual vai ser a posição, mas voltar ao cenário internacional na próxima temporada é uma meta importante para o Vasco. Eu acredito que é completamente factível e possível. Não só pelo elenco que a gente tem hoje, mas também pelo trabalho que está sendo feito sob a liderança do Álvaro e por todas as pessoas que eu consegui encontrar hoje dentro do CT, que são pessoas que estão pensando no crescimento do Vasco, estão olhando para a instituição como uma instituição que não é somente para brigar para não cair, mas sim uma instituição que deve voltar a ter os seus melhores dias pelo tamanho e a história e a representatividade que o Vasco tem. Bom, galera, e agora vamos falar de janela de transferências, que é o que interessa a muitos, e o Pedro Martins fez um trabalho de reduzir as expectativas e dar uma acalmada nos ânimos do torcedor e trazendo essa nova realidade do cofre apertado, como o próprio Pedrinho afirmou ontem, e eu trouxe para vocês aqui no canal, e já lá naquela primeira entrevista dele que repercutiu ele dizendo que encontrou o cofre da SAF vazio. Primeira pergunta, o Pedro Martins foi questionado quanto que ele vai ter para gastar na janela. Ele não fala de valores, mas manda real. Ele aproveita e fala também sobre essa possível chegada do Felipe Coutinho e de que realmente a chegada do Coutinho ao Vasco é muito mais por um desejo pessoal do jogador do que do Vasco mesmo poder ter condição de ir para o mercado e brigar por um jogador do tamanho do Felipe Coutinho. E ele aproveita também para falar da possibilidade da saída de jogadores. Ele foi questionado, por exemplo, sobre a saída do Gary Medel e ele respondeu o seguinte, confere aí. É prudente falar em número, né, com relação a valores. E sendo bem sincero com o torcedor, o orçamento para a janela de transferências ele é restrito. Né? O Vasco já fez alguns movimentos importantes no início do ano. Né? Então, para esse ano, o objetivo é saber utilizar o melhor possível do dinheiro disponível, fazer movimentos inteligentes e criativos, né? Pensando não só de maneira imediata, mas também pensando no futuro do Vasco. E a gente vai trabalhar para o desenvolvimento de um projeto que pense no fortalecimento da equipe, no aumento do nível competitivo, mas também pensando em tirar muito mais dos jogadores que lá estão. Temos um elenco hoje que já é qualificado e precisa de alguns ajustes, mas já temos ótimos atletas ali dentro. E o nosso objetivo também é potencializar quem está ali dentro, confiando muito na capacidade de liderança e na capacidade de trabalho da comissão técnica atual, que já vem com esse olhar também, de tirar o melhor de todos. Olha, até falando em transferências, né, parte desse diagnóstico e desse entendimento do que era o Vasco, ele foi para a análise do cenário financeiro, né, análise dos contratos e análise do que a gente poderia fazer na janela de transferências. Né. E uma das grandes compreensões que a gente tinha é que o Vasco tem um orçamento limitado para essa janela de transferências. Né. O clube não está com os cofres cheios para fazer grandes investimentos nessa janela de transferência. E isso leva diretamente ao fato do Coutinho querer estar aqui. A briga para trazer o Coutinho não é uma briga financeira. A gente não está indo para o mercado para oferecer mais dinheiro pelo Felipe Coutinho. A gente está fazendo uma conversa com alguém que quer estar no Vasco, que optou estar no Vasco. E a opção dele não está atrelada à capacidade de investimento, mas sim a capacidade de entendimento do que é o projeto do Vasco hoje e a importância que ele tem nesse cenário. É por aí que as conversas estão caminhando. Né? Não dá para cravar que ele vem, mas dá para demonstrar otimismo, porque quando o jogador quer vir, já é um fato fundamental e importante. E é nessa linha que a gente está caminhando. Agora, se isso vai demorar muito mais ou muito pouco, vai depender de uma série de outras questões que também fogem do nosso controle. Né? Mas o fato dele querer estar aqui é muito forte para que essa negociação caminhe bem. Até o momento, o clube não recebeu nenhuma proposta de saída
os jogadores, até porque eu acho que tem uma distância até a janela abrir, né? Eu acho que se isso acontecer, acredito que deve acontecer daqui umas 2 ou 3 semanas, e aí a gente vai avaliar caso a caso, né? Vai sentar com os jogadores, vai sentar com o Álvaro também, e aí nós vamos entender se essa saída pode fazer sentido, se pode fazer bem para o jogador. Por exemplo, tem jogadores que estão com menos minutos, né? E isso a gente vai analisar pensando na composição de elenco e de plantel que a gente quer fazer daqui até o final do ano. Então isso vai ser uma construção também aí com toda a equipe técnica e com o próprio jogador. Bom, e para mim aqui a parte mais importante da entrevista, e é que eu acho que vocês devem prestar mais atenção. O Pedro Martins vai detalhar um pouco de como vai ser esse trabalho dele agora no Vasco e quais são as missões e objetivos. Ele vai citar a conversa que ele teve com o Pedrinho e ele dá o entender, joga ali nas entrelinhas, de que a administração da 777 na SAF do Vasco foi uma tragédia. Porque eles vão começar a discutir sobre sanar dívidas e sobre calcular rota. Não ficar pensando no presente, mas plantar um futuro. Se vocês prestarem a atenção, a SAF já está completando em setembro agora 2 anos no Vasco. Eles gastaram 240 milhões mais ou menos na janela, venderam algo similar a isso, até foram fazendo os pagamentos do RCE, meio que uns meros pagadores de boleto, não se preocupando em pegar parte do aporte e dar porrada na dívida para diluindo essa dívida do Vasco. Foi pago 240 milhões da dívida, entre aspas, né, das obrigações mensais, mas ao todo a dívida só reduziu 60 milhões. O aporte estava acabando e a dívida é quase a mesma, tá? Então, eu sinto que ele está falando a respeito disso aqui. Tem que ter um ataque à dívida para o Vasco poder respirar e focar depois só em contratação de jogadores e sim começar a alavancar isso aí. Então, Pedro Martins vai detalhar e ele fala que ficou muito feliz porque o pensamento dele está bem alinhado com o Pedrinho. Então, vocês vão ouvir ele falando dessas primeiras missões, o que ele veio se comprometer a fazer no Vasco da Gama. Vai detalhar sobre essa questão de autonomia, porque o Paulo Brax e o Alexandre Matos reclamavam disso na época que a 777 comandava a SAF do Vasco. E aí ele finaliza também sobre a questão do que prospectar de futuro para o Vasco, do que ele conversou com o Pedrinho, pensando um pouco mais já de médio e longo prazo. Com vocês, o Pedro Martins, fazendo meio que um raio-x do trabalho que ele vai executar no Vasco e o que o torcedor pode prospectar agora no médio prazo. Confere aí. Desde o início, tanto falando com o Lúcio, né, que foi quem fez o primeiro contato comigo, tanto com a 777, eles queriam um diretor de futebol que ajudasse a construir saídas para o projeto de futebol do clube. O que significa isso na prática? Né? Desenvolver uma linha orientadora para a formação do elenco, contribuir com o desenvolvimento de um perfil de jogador que o Vasco quer formar. Qual vai ser a estratégia que o Vasco vai adotar no mercado, não só com relação à escolha de nomes, mas perfil de jogador, posicionamento no mercado e também na captação de jovens talentos. E aí a gente pode falar tanto da sub-20, sub-17, sub-15, e contribuir para o desenvolvimento dessa linha orientadora também para o futebol feminino. Né? Quando a gente fala de diretor de futebol, na minha visão é isso. É uma visão muito mais ampla para ajudar na construção de um norte do projeto de futebol do clube, não só pensando nas janelas de transferência, mas pensando no futuro do Vasco. E um dos pontos, né, um dos diagnósticos que foram passados, assim, o Vasco pensou muito no imediato e deixou de pensar na construção do seu futuro. Porque em algum momento você precisa parar, olhar para o futuro e falar, cara, como que a gente vai chegar lá? Às vezes até tomar decisões duras e difíceis para atingir esse objetivo ali na frente. Com relação a isso, eu acho que a gente estava muito bem alinhado e a minha felicidade é que o Pedrinho pensa da mesma maneira. Quando o Pedrinho me liga e eu passo qual é o planejamento e o objetivo, a gente está 100% alinhado com relação à construção de um futuro que seja produtivo para o Vasco, que não seja somente vender o almoço para pagar a janta, né?
Que não seja só pensar na próxima janela, o que a gente precisa fazer de maneira urgente, né? E começar a pensar no futuro para colocar o Vasco de novo entre os protagonistas do futebol brasileiro. E para fazer isso, não é só dinheiro. Eu acho que vocês já viram isso com diversas práticas também em outros clubes, né? Se você não tiver uma lógica bem estabelecida, você pode ter um caminhão de dinheiro que você vai gastar errado. Com base nisso, eu acredito que a janela de transferência ela tem que ser fruto de uma construção coletiva também. A decisão do treinador ela é importante, ela é fundamental. A decisão do presidente ela é importante, é fundamental. E do gestor, que é o Lúcio, justamente para ele saber o quanto a gente pode pagar. Porque normalmente a torcida está muito interessada num grande nome. Só que se a gente começar a tomar decisão popular, mas decisão em que você não respeite a sustentabilidade financeira do clube, o clube quebra. Então eu não estou aqui para dar notícia boa, eu estou aqui para dar notícia que é possível. Eu não estou aqui para vender sonho, eu estou aqui para ajudar a construir o sonho. Esse é o meu perfil de diretor de futebol. Sei que muitas vezes não é o que todo mundo quer escutar, mas eu creio que no futuro, e talvez não seja eu, diretor de futebol, que vai colher os melhores frutos para o Vasco, mas alguém precisa plantar. Eu estou aqui para isso, porque eu acredito nessa maneira de fazer futebol. E o meu objetivo é, dentro da janela de transferência, e o Álvaro, a gente construiu isso, é fazer o melhor possível dentro do que o Vasco pode pagar. É montar uma equipe competitiva dentro do que o Vasco pode pagar. E estou aqui para falar que dá para fazer. Que não está longe. A gente consegue montar uma equipe extremamente competitiva com o que a gente já tem lá dentro do CT, que a gente tem jogadores muito bons, que precisam ser potencializados. E os ajustes estratégicos que a gente vai fazer na janela de transferência é para potencializar dentro de uma ideia de jogo. É essa a linha que vai ser norteadora. Eu estou aqui para desenvolver o projeto de futebol do clube. Eu não quero a chave do clube, não quero ser o dono do Vasco. Eu acho que hoje eu fui contratado com um clube que tinha dono e que tinha uma diretriz esportiva. E hoje o clube tem um presidente, ele também tem uma diretriz esportiva. E dentro dessa diretriz, a gente vai trabalhar para tomar as melhores decisões para o Vasco. O ponto que é importante é que nós não vamos no mercado para fazer algo que o Vasco não pode executar. Sim. Se isso é autonomia, eu não sei. Mas eu só vou executar o que dá para pagar. O clube vai me dar orçamento, eu vou tentar fazer o melhor possível dentro de uma ideia de jogo, dentro de uma lógica desportiva. Porque senão nós vamos contratar, às vezes, o jogador pensando no imediato, nos próximos 3, 4 jogos, aí no ano que vem o Vasco está ferrado. Eu reforço novamente. Nós temos que parar tudo e pensar no futuro dessa instituição. E trabalhar para ele. Isso não quer dizer que a gente vai perder os jogos daqui para frente. Muito pelo contrário. A gente só está escolhendo uma maneira de ganhar. E essa maneira é a maneira que vai pensar no imediato, mas também vai proteger o futuro do Vasco no próximo ano. Hoje é sentar numa mesa Pedro Martins, Álvaro Pacheco, Pedrinho e Lúcio e tomar a melhor decisão para o Vasco. Olha, eu acredito que isso vai estar muito alinhado com relação ao que vai ser os próximos passos da instituição como um todo, né? E aí, talvez as pessoas mais adequadas para responder sobre isso seriam mesmo o Pedrinho e o Lúcio. E o Pedrinho está capitaneando o projeto do Vasco, não só pensando no que a gente tem que fazer de maneira imediata para o projeto esportivo, mas também com relação à continuidade ou não deles no comando, com relação à decisão judicial, se ela vai ser permanecida ou não, se o clube vai ser vendido ou não. Eu acho que a projeção de fluxo de caixa nos próximos anos vai estar diretamente atrelada e alinhada a isso. Mas o Pedrinho tem passado muita calma e tranquilidade a todos com relação aos caminhos que existem para o Vasco. Então, existem diversos caminhos. O grande desafio é escolher qual é o melhor. A conversa do Pedrinho com o grupo foi muito positiva, né? Ele foi justamente para passar tranquilidade, né? Para reforçar a confiança em todo o trabalho que está sendo executado. Ele estava preocupado com relação a isso e eu acho que a presença dele, de alguma maneira, foi muito importante também para os jogadores perceberem que ele está junto, né? Que ele está no barco para que a gente consiga os melhores resultados daqui para frente. Bom, galera, então é isso. Isso deixa claro que a gente meio que tá voltando
para o modo associativo, que é o quê? Caixa apertado, dificuldade financeira, é um pouco disso. O Vasco precisa resolver o litígio dele o mais breve com a 777, escolher bem, importante frisar isso aqui, escolher bem um novo proprietário e amarrar um bom contrato. Uma empresa idônea e que se comprometa a, de fato, atacar e pagar a dívida do Vasco, que ainda é gigantesca, e, claro, também conseguir melhorar a estrutura do clube. O centro de treinamento houve pouquíssimas melhorias nesses quase 2 anos, e aí sim, você ir melhorando o time paulatinamente, tá bom? Então é isso, assim a gente encerra a nossa segunda edição. Logo mais à noite eu chego com a terceira e última edição. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Prefiro ouvir a notícia verdadeira do que aquela que massageia o ego da gente, pô, legal, maneiro, e nos frustre logo ali. Porque o que o Lúcio Barbosa fez ano passado foi uma tremenda de uma bravata. Vai agora, a partir de agora, chegar jogadores do tamanho do Vasco. A gente gastou de novo uma fortuna em jogadores que não resolveram o nosso problema. Boa parte deles, inclusive, estão no banco de reservas. O Alexandre Matos arrebentou a próxima janela do Vasco, porque o orçamento já foi quase todo pro vinagre. E nós temos um elenco pior, na minha visão, do que o do ano passado, considerando que o Paulinho e o Jair estão lesionados, tá bom? Então é isso, assim eu encerro a nossa segunda edição. Logo mais eu volto com a terceira e última, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento de volta, nós estamos juntos, valeu, fui!